perceber como a história se constrói, essa fala, os discursos, as pesquisas. A professora Evangelia Aravani, excelente, sua turma, de América Colonial, eu também compartilhar esse momento. Okay? E uma presença muito especial, bastante especial, não que a professora Kátia, a professora Evangelia, não seja especiais, mas eu tenho absoluta certeza que destaca essa pessoa, não é com duas pessoas, elas também dividem comigo a felicidade pelas aqui, que é o professor César. Por favor, professor. O professor César formou aqui conosco, pela Kátia, pela Evangelia, fez especialização em Rio Grande do Sul e especialização em filosofia na PUC. E tem também aqui presente, que também nos deixa muito feliz, que é a presença da professora Janice Roberto Schroeder. Por favor, Janice, se apresente. Ele se formou em licenciatura conosco, fez especialização em patrimônio cultural e identidades e atualmente é aluna do curso de mestrado da FUVAI. Então, a presença dessas duas pessoas, além dos convidados, que eu vou agora acompanhá-los, mostra o quanto nosso trabalho é sério, o quanto a presença de vocês é importante e como nós pensamos todo esse nosso trabalho conjuntamente. Até para quem imagina que está longe de nós. Por favor, professores. Apresento a vocês a professora Mauri, o nosso convidado na noite de hoje. Você pode, por favor, tomar assento. Por favor, a esposa, o amigo, estavam apenas fazendo uma fala na imprensa. Um convidado muito especial, companheiro da professora Mauri. Eu tenho até uma certa dificuldade em apresentá-lo. Atualmente, Valdemar de Moura Lima, também conhecido por Pernambuco, é o apresentador do programa Contaria Castro Alves, na TV Assembleia. Mas acredito que a presença do professor Pernambuco tenha um sentido muito interessante na medida em que ele é hoje uma das figuras que representa um posicionamento e um pensamento do movimento negro do Estado e do Brasil, principalmente pela sua aproximação em termos de ideia a Abdias do Nascimento, figura que faleceu faz uns 3 anos, mais ou menos. O professor Abdias morreu. Então, o que eu disse que é um pouco difícil falar do professor Pernambuco Valdemar de Moura Lima, que por sinal eu tenho dificuldade de chamá-lo por esse nome completo e comprido. Primeiro por conhecê-lo já há alguns anos, muitos anos, mais de 30, eu que sou antigo, e pelo Valdemar de Moura ter sido, no seu trabalho, na sua ação, um dos objetos do meu trabalho de mestrado. Um dos periódicos que eu pesquisei, em um dos periódicos ele tinha bastante atuação, isso no dia de 84, mais ou menos, através de uma política cultural, através da Rua do Perdão. Então, o professor Valdemar está acompanhando, e o nosso convidado, a professora Mauri, trabalho, a professora Mauri trabalha no Congresso, e apresentou o trabalho de doutorado em literatura brasileira, que é o título da sua fala na literatura brasileira. Então eu gostaria de depois de professora Mauri, a palavra é sua. Se eu precisar, estamos à disposição. Muito obrigado. Que a nossa primeira fala, então, seja em louvor, né, aos nossos ancestrais. Aproveito também para saudar o nosso coordenador do curso de História, uma pessoa que tem demonstrado um comprometimento muito sério com temas que dizem respeito às nossas raízes. Eu estou aqui acompanhando o professor porque, ao entrevistá-lo no programa, nós sentimos a importância do trabalho que ele desenvolveu na sua obra. É um trabalho que realmente, companheiros, vão ter a oportunidade de ter uma visão mais ampla da importância da literatura como instrumento de conscientização e de empoderamento, principalmente para nós negros. Evidentemente que, ao dizer isso, nós estamos apontando para um aspecto muito sério da sociedade, que é excluir ou colocar marginalizados os valores da minha comunidade.
Então, me honra estar aqui hoje, agradeço esse convite. Né? Como o professor Roberto falou, eu sou um dos coordenadores do movimento quilombista contemporâneo. Com mais alguns companheiros, nós estamos buscando resgatar estes valores históricos que estão lá nos quilombos palmarinos e nos quilombos espalhados pelo Brasil, e achamos que nesse espaço social existe algo importantíssimo e extremamente atual e que nós estamos buscando resgatar para tentar apresentar à sociedade uma nova visão de sociedade, embasado principalmente nos valores éticos, morais, daqueles movimentos, do movimento dos quilombos. Então eu agradeço mais uma vez e evidentemente vou me enriquecer com as falas do nosso professor, do nosso convidado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente eu quero manifestar a minha grande alegria em estar presente num espaço acadêmico tão conceituado no Brasil como este espaço da UBRA, e agradeço as palavras do professor Pernambuco. Agradeço também ao professor Roberto pela forma carinhosa que me acolheu, que acolheu a ideia, que acolheu o tema. Agradeço também ao César, que é um dos grandes responsáveis pela minha presença aqui. E evidentemente que agradeço também a cada um dos senhores presentes, porque a presença de cada um dos senhores aqui é o que dá vida e o que dá validade às ideias que nós vamos colocar. Já perguntei ao professor Roberto, o público é majoritariamente de história, né? Com alguns alunos de geografia e alguns alunos de arte. A minha formação não é em história, eu sou formado em letras, com mestrado e doutorado em teoria literária, mas os saberes hoje em dia dialogam muito estreitamente. Eu me lembro que quando eu fazia graduação de letras, e isso já vai há algum tempo, porque isso foi no século passado, né? Quando eu fazia graduação em letras, nós tínhamos esses discursos caminhando muito em paralelo, em compartimentos estanques. Havia até uma competição não muito saudável entre eles, mas felizmente de um tempo para cá, os saberes começaram a dialogar, começaram a fazer trocas mútuas que vêm em benefício dos diferentes saberes. E isso enriqueceu muito o pensamento acadêmico. E é a partir desse diálogo que passou a existir entre os diferentes saberes que eu fiz esse meu trabalho, que eu publiquei, que eu quero pedir desculpas a vocês por não trazer outros volumes, mas prometo a vocês que essa questão dos volumes a gente vai resolver brevemente. Se Deus quiser, em maio, junho, a gente edita a gente faz uma nova edição, e eu prometo aos alunos da UBRA que eu vou disponibilizar uns volumes para vocês. Tive a oportunidade de fazer isso junto à URGS e à PUC, mas infelizmente não fiz, e farei, se Deus quiser, na próxima oportunidade. O tema que eu trago para conversar com vocês é Sinais do Personagem Negro na Literatura Brasileira, que de fato é o subtítulo do meu livro, porque o meu livro tem como título Presença e Silêncio da Colônia à Pós-Modernidade, considerando que o negro está presente na literatura desde o Brasil colônia até a pós-modernidade, e ao longo de 500 anos de literatura o negro tem sinais muito expressivos que eu entendo que o ambiente acadêmico precisava discutir mais, precisava dialogar mais a respeito desses sinais. O próprio pensamento negro precisava ficar um pouco mais atento ao discurso que a literatura dispensa pelo personagem negro, que, no meu entendimento, é um discurso que reverbera, que referenda aquilo que o discurso de natureza histórica, sociológica ou antropológica tradicionalmente faz com o personagem negro. Eu trabalho com 12 obras, 3 de natureza não literária, mais especificamente sociológica, histórica e antropológica, que são Os Africanos no Brasil, de Raimundo Nina Rodrigues, do final do século XIX. Depois eu passo para Casa Grande e Senzala, do princípio do século XX, e logo em seguida Raízes do Brasil, também do século XX, de Sérgio Buarque de Holanda. Eu priorizo essas 3 obras porque eu acho que elas sintetizam com muita percussiência, com muita intensidade a criação de mitos e de estereótipos a respeito do negro. São obras que eu respeito, que eu acho que todo estudante deve ler, mas que é preciso que nós olhemos para estas obras com uma certa reserva, com uma capacidade de questionar e de problematizar o que essas obras nos trazem. Numa síntese bastante grande, eu diria que Raimundo Nina Rodrigues, em princípio, é um médico legista.
que, na minha modesta avaliação, não desenvolve nenhum tipo de trabalho antropológico, linguístico ou de natureza semelhante que o capacitasse a dizer o que ele diz do negro. Os Africanos no Brasil, de Raimundo Nina Rodrigues, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer isto. É um livro que a sua grande meta, o seu grande objetivo é criar mitos e estereótipos a respeito do negro. Entre outras coisas, ele vai tratar de questões religiosas, de questões geográficas, ele vai minimizar a capacidade do negro. O discurso dele é de que o negro é um ser inferior, até porque estávamos no século XIX, um século marcado pelo cientificismo construtivista, que essas questões racistas eram indiscutíveis naquele momento. Ele se vale muito disso, ele se vale da sua condição de médico legista, e dessa maneira ele minimiza a capacidade do negro, ele minimiza a capacidade de revolta do negro. Entre outras coisas, ele vai dizer que os quilombos nada mais são do que repositórios de negros refugiados. Ele não acredita na capacidade dos negros de se refugiar, sim, mas de ter uma meta, de ter proposta política, de ter uma proposta de social, de ter uma proposta de agricultura, né? Fala-se tanto em agricultura familiar hoje em dia. Nós já tínhamos isso nos quilombos. E a minha crítica em relação ao discurso histórico ou sociológico é que eles vêm com uma proposta muito clara, muito definida de minimizar o negro. Isso nós encontramos no Nina Rodrigues. Ele também entende que o negro é um problema para o Brasil. E eu sintetizaria a proposta do Nina Rodrigues na sua principal tese, onde ele afirma que, apesar de todos os problemas que o negro representa para o Brasil, este problema será resolvido com o tempo, porque o negro vai se diluir na sociedade branca, e num futuro nós não teremos mais negro no Brasil, consequentemente nós não teremos mais problema no Brasil, né? E o Raimundo Nina Rodrigues, no final do século XIX, ele se coloca como um autêntico espelho para aqueles que vêm depois, sobretudo para Gilberto Freire, que vem no princípio do século XX com o famoso Casagrande Senzala, que todos nós conhecemos, né? Um livro que também merece respeito, que também merece ser lido, que também merece ser estudado, mas que nós temos que olhar para ele problematizando, questionando e com ressalvas. Talvez a principal marca de Gilberto Freire é exatamente esta, a marca de alguém que vem com um pseudo-discurso de que quer elevar a raça negra, né? Ele diz que a raça negra trouxe grandes contribuições para a formação da família brasileira, mas trouxe grandes contribuições no campo da culinária, no campo da dança, no campo da música, né? Que os negros sabiam fazer comida, que os negros sabiam fazer feijoada. Não que isso não seja verdade, mas ele esgota a presença do negro, a contribuição do negro e a capacidade do negro a questões que eu entendo que são menores. E, em se tratando de literatura, de influências que serão levadas para o campo da literatura, talvez a principal delas seja um termo que eu não sei até que ponto vocês conhecem, que é o termo mané gostoso. Mané gostoso era uma criança negra que era oferecida à criança branca para que esta criança negra fosse submetida a toda sorte de maus tratos que nós possamos imaginar, engendrando, por um lado, um ser submisso que era o negro, e engendrando, por outro lado, um ser opressor, que era exatamente o branco, né? E Gilberto Freire chama essa criança de companheiro de brinquedos. E não era companheiro de brinquedos. É evidente que até essas crianças até brincavam, né? Mas o objetivo era disseminar na raça negra este sentimento de submissão, este sentimento de inferioridade, que é um sentimento que de alguma forma caracteriza a raça negra, pelo menos alguns seres negros, e que a gente vai precisar de séculos, séculos e séculos para a gente superar esse tipo de problema. Depois de trabalhar Gilberto Freire, eu passo para Raízes do Brasil, onde Sérgio Buarque de Holanda estabelece a abolição da escravatura como divisor de águas do Brasil. Ele divide o Brasil num Brasil pré-abolição e num Brasil pós-abolição, e no entendimento dele a abolição também foi um grande mal que se causou ao Brasil. Sérgio Buarque de Holanda, entre outras coisas, ele elege como vítimas os fazendeiros que de repente se viram desprovidos da sua mão de obra escrava, e este é o pensamento dele, né? Em que a escravidão foi um grande mal para o Brasil. Esses textos, eles não são os únicos, né, mas são possivelmente os mais importantes, pelo menos nesse mapeamento que eu fiz, e são os textos que vão ser reverberados pela literatura. Quais são as obras literárias que eu trabalho? Né? Eu trabalho 9 textos literários,
que cobrem 500 anos de literatura. Eu começo com 3 sermões do padre Antônio Vieira, o sermão da 14ª, o sermão da 20ª e o sermão da 27ª, que o padre Vieira coloca uma plateia de escravos e, entre outras coisas, diz a eles: vocês têm que ser escravos, que o destino de vocês é uma questão divina, né? E ser escravo é uma questão de nobreza. Ele vai proferir um discurso aos escravos, tentando convencê-los de que ser escravo faz parte do destino dos negros, pelos mais diferentes motivos. Eu não vou aqui me estender nesse sentido. Quem conhece Padre Vieira sabe que ele vendia algodão por viludo, né? Enfim, são 3 sermões do século XVII, onde a literatura reverbera essa criação de mitos e de estereótipos a respeito do negro. Depois eu passo para o século XIX, com o Tronco de Ipê de José de Alencar, Vítimas Algozes de Joaquim Manuel de Macedo, que são 2 obras que que dispensam pelo negro esse tratamento de que o negro é feio, de que o negro não tem nada de positivo, né? A literatura faz isto, reverberando esses mitos e esses estereótipos que são criados pelo discurso não literário. Em seguida passo para obras do século XX, que são Menino de Engenho, de José Lins do Rego, Menino de Engenho, me fugiu agora. Qual é a outra? Também de José Lins, Fogo Morto. Menino de Engenho e Fogo Morto, de José Lins do Rego, que são 2 obras já do princípio do século XX, onde o negro já ocupava um espaço um pouco menos traumático no tecido social, mas ainda assim a literatura continua tendo o mesmo comportamento em relação à trajetória do negro na tessitura literária. Para demonstrar que a literatura deve dispensar pelo negro o mesmo tratamento que ela dispensa por qualquer personagem, que eu me dei o direito de chamar personagem estigma, e daqui a pouco eu digo para vocês o que eu quero dizer com isso. Eu trabalho uma obra do século XX chamada Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, que é um texto, um romance, uma narrativa em primeira pessoa, em que uma personagem negra se manifesta, traduz todos os seus anseios, todas as suas aspirações, todos os seus sentimentos, todas as suas angústias. E também uma obra do século XIX, que é Emparedada, do Cruz e Souza. Porque é muito comum a gente ouvir, e eu ouvi muito isso durante a minha vida acadêmica, principalmente na UNB, quando eu era doutorando e quando eu era mestrando, que a literatura dispensa pelo negro exatamente o tratamento que ela tem que dispensar, né? Que está tudo nos seus devidos lugares. Eu não concordo com isso, né? O que eu chamo de personagem estigma? Antes de explicar para vocês o que é que eu entendo por personagem estigma, e repito, esse termo foi cunhado por mim, o melhor exemplo de personagem estigma que nós temos é Dom Quixote, que é uma obra que certamente vocês conhecem. Quando nós falamos no Dom Quixote personagem, de imediato nós pensamos em quê? Na loucura, num personagem louco. A loucura como algo depreciativo, que todos nós de alguma forma repudiamos, embora nós possamos discutir a história da loucura no Renascimento e na Idade Média, né, sobretudo a partir de Michel Foucault, mas não vamos fazer isso, até porque houve um momento da história da civilização que ter um louco dentro de casa era uma prova de que aquilo era uma graça divina, ter um louco dentro de casa, mas isso é uma outra discussão. A grande verdade é que ao longo da história da loucura, todos nós repudiamos a loucura, nós não queremos ter parentes loucos, os loucos são amontoados nos hospícios como animais. E quando eu falo em Dom Quixote, o primeiro impacto que nós recebemos desse personagem é da loucura. A obra Dom Quixote é uma narrativa em terceira pessoa, e que Dom Quixote, o tempo todo, ele nos passa a imagem de que ele é louco. Mas quando ele é dotado de voz, ele desconstrói por completo a ideia de loucura, e além de desconstruir a ideia de loucura, ele problematiza e questiona a loucura, e ele problematiza e questiona a nossa pseudonormalidade. Ou seja, o que eu estou mais ou menos tentando dizer aos senhores é que quando um personagem é dotado de voz, o que não acontece com o personagem negro, existe a possibilidade do personagem desmistificar essas impressões e esses impactos que às vezes o pensamento dominador incide sobre ele. E a literatura que eu tanto amo e que eu tanto gosto é instrumento da classe dominante. Continua sendo, né? Eu poderia passar a noite inteira aqui dizendo coisas a vocês. Quando a gente tenta publicar um livro, por exemplo, né? A gente que não é um escritor famoso, a gente se submete a uma série de questionamentos. Manda para cá o seu
o seu rascunho que nós vamos examinar ao longo de 6 meses, né? Às vezes ficam 8, 10 meses, não te dão resposta alguma, eu passei por isso, né? Porque eu não sou classe dominante. Pelo menos num certo sentido eu não sou. No outro eu sei que sou, né? Não tenho nome como escritor. Porque quem escreve, quem verdadeiramente tem nome como escritor é classe dominante. Eu me lembro que quando eu lancei esse livro em Brasília, simultaneamente o padre Marcelo Rossi estava lançando um livro dele também. Quer dizer, eu vi aquele monte de gente na Livraria Cultura em Brasília, né? Todos pelo padre Marcelo Rossi e nenhum pelo professor Amaury. É assim que funciona. Mas, enfim, o personagem Estigma, quando dotado de voz, ele tem oportunidade para reescrever a sua história, para redefinir a sua história. E o personagem negro é um personagem absolutamente desprovido de voz na literatura brasileira. Eu gosto muito de citar também uma obra de uma escritora chilena chamada Isabel Allende, uma obra chamada Uma Ilha Sob o Mar. Eu não sei se vocês já ouviram falar. É um romance muito bom sobre a escravidão no Haiti. E é um romance que deve ter aí 2 ou 3 anos, foi lançado 2 ou 3 anos atrás. E tem uma personagem negra, que é a protagonista da obra, e a Isabel Allende tem uma postura inovadora sensacional, que eu acho que os escritores brasileiros tinham quase que o dever de seguir isso. Os fatos são narrados em terceira pessoa, envolvendo esta personagem, e logo em seguida esses mesmos fatos são narrados em primeira pessoa por esta personagem. Isso tem inclusive um jogo gráfico, né? A voz da personagem, ou a parte da narrativa em primeira pessoa, é narrado em itálico, e a outra em condições normais, mostrando a voz da narradora, né? O personagem negro não tem voz, ele não se manifesta, a história do negro ainda é uma história que não é contada por ele, e a literatura reverbera isto, lamentavelmente reverbera isto, referenda o que nós vemos nas mídias, apesar de toda a evolução que o negro teve no tecido social, a partir da adoção de estratégias de deslocamento sociais que foram imprimidas pelo próprio negro, né? Então o negro já avançou muito, embora nós ainda tenhamos muito para avançar, mas é indispensável que ele já avançou muito, embora nós ainda estejamos vivendo a fase do A. O que eu chamo de fase do A? A gente ainda diz, este é o primeiro negro A, este é o único negro A, ainda estamos vivendo esta fase do primeiro negro, do único negro. Mas em síntese, a minha proposta é esta, com esta obra, de mostrar essas marcas, esses sinais, né, que no meu entendimento, a literatura, quando faz isso, claudica no seu mistério de dispensar pelo negro, não um tratamento especial, o negro não é diferente do outro personagem. Mas a literatura tem o dever de ser pluralista e polissêmica, de reescrever o mundo, de fazer uma obra que o leitor possa absorver, perceber algo que vá para além do imediato e do tangível, como a literatura sempre faz, como nós sempre percebemos algo que vai para além do imediato e do tangível quando nós lemos uma grande obra literária, né? Eu gostaria só de fazer uma observação, já encerrando, a respeito de uma passagem de Machado de Assis na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu acho que é o que sintetiza com muita clareza, com muita consistência o papel que a literatura deve desempenhar nesses casos. No livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma das principais obras do Machado, o personagem Brás Cubas, uma narrativa em primeira pessoa, o personagem Brás Cubas que narra a própria vida, quando ele tem 4 anos de idade, ele conta uma história de que na casa dele, ele tinha um garoto que era o mané gostoso dele, que era um garoto negro, que era o Prudêncio. E que ele, entre outras coisas, ele cavalgava sobre o Prudêncio e batia nas pernas do Prudêncio com uma vara. E quando ele batia nas pernas do Prudêncio, o Prudêncio reclamava, dizia, ai, nhonhô. E quando o Prudêncio dizia isto, ele, Brás Cubas, dizia para o Prudêncio, cala a boca desse. 40 anos depois, quando Brás Cubas tinha 44 anos de idade, ele está passando numa rua do Rio de Janeiro e ele percebe que há um tumulto e que tem um negro espancando o outro. Ele se aproxima do tumulto e percebe que o negro que é espancado, quando ele reclama que está sendo espancado, o negro que está batendo diz a ele, cala a boca besta. E ele reconhece no negro que espanca o Prudêncio que foi espancado na sua juventude. Eu diria que quando Machado de Assis faz isso, a literatura está dando uma aula de sociologia, de história, de psicanálise, de psicologia, de antropologia, para quem quiser ler. Porque a gente ouve muito, eu ainda ouvi isto ontem, mas a maioria nós temos negros que discriminam negros, e é verdade, né? Mas essas coisas são sempre ditas para justificar o racismo que o negro sofre.
eu diria que os negros que discriminam negros, como diz o próprio Machado de Assis nessa obra, são produtos, né, deste meio que a gente vive, que a gente constrói a cada dia, e que eu diria que a literatura, de uma certa forma, não está construindo o discurso neste aspecto, que é dever da literatura, um discurso pluralista, polissêmico. Não se trata de heroicizar o negro, de priorizar o negro, não é esta a questão. Mas é de tratar este personagem da mesma forma que ela trata todos os outros personagens, que eu resolvi cunhar o termo de personagem digna, que são personagens que carregam na sua estrutura características que, em princípio, são negativas do ponto de vista social, do ponto de vista histórico, né? Mas que o personagem, ao longo da narrativa, por ser dotado de voz, por manifestar os seus anseios, os seus sentimentos, as suas dores, as suas angústias, ele acaba ampliando a visão do leitor, ele acaba ampliando a visão de mundo do leitor, fazendo com que o leitor passe a perceber aquilo que o discurso de natureza histórica, de natureza sociológica, de natureza antropológica, não necessariamente expressa, até porque, embora não seja minha área, eu entendo que não é de interesse desses saberes. Mas a literatura tem como grande interesse fazer com que o leitor possa olhar o mundo da forma mais diversificada possível, né? E eu não tenho dúvida nenhuma, foi uma pesquisa muito longa, muito difícil, e eu afirmo, sem medo de errar, que a literatura deixa muito a desejar nesse aspecto. É evidente que eu estou nos textos canônicos, eu não estou nos textos marginais. Eu estou falando da literatura canônica, eu estou falando do espaço acadêmico. E, no meu entendimento, o negro traz sinais que, não por acaso, esses sinais eu resolvi colocar na minha tese com este jogo gráfico, com este jogo cromático. Porque, trabalhando com o termo sinais da forma que eu trabalho o termo sina, sinais e ais, que é o que perpassa a trajetória do negro ao longo da literatura brasileira nos 500 anos de Brasil. Eu gostaria que vocês ficassem rigorosamente à vontade, né, para fazer as perguntas que vocês, porventura, julgarem necessárias, e mais uma vez eu agradeço a presença dos senhores prestigiando a minha fala. Muito obrigado. Você fica à vontade para perguntar levantar questões. Eu tenho algumas perguntas, comentários sobre a temática. Aqui tem vários textos que já estão voltados para o ensino básico, que tentam romper, né? E gostaria de ouvir um pouquinho o senhor em relação a isso também, que os nossos alunos serão professores de história, e muitos desses textos, né, são usados em salas de aula, e também, assim, dentro dessa narrativa, digamos, que eu trabalho com essas narrativas, né, hoje, cada vez mais, estamos colocando a questão das cotas, né, tem um contexto, né, de onde emana a lei, de como dentro, digamos assim, do discurso acadêmico ou do discurso autorizado, houve rebates dessa questão e de uma forma difícil não é difícil de contestar, mas que exerce uma necessidade de reflexão, que é exatamente essa questão de que eu ouvi antropólogos falando de que isso instituiria no Brasil, né, um tipo de racismo que não existia, né? Então, com o seu trabalho, você gosta que não, né? Que esse racismo, ele existe, esse preconceito racial, né? Na verdade, eu estou usando os termos padrões, né? Que é um preconceito étnico, e não é só com as etnias negras, existem outros tipos de preconceito, né? Que não instituem isso de uma forma bem dissimulada, né? Que, na verdade, já existe essa questão. Então, na medida do possível, eu gostaria de trabalhar um pouquinho isso aí na sua fala, se possível, não vou pedir de nada. Meu nome é Evangelia. Evangelia, eu costumo me chamar de Lia. Fique à vontade. Vamos chamar de Lia. Professora Lia, o que eu percebo que está acontecendo hoje no Brasil, em relação a textos, sobretudo para educação básica, é que nós temos muita gente boa fazendo muito texto interessante, mas me parece que esses textos também não são adotados, né? E nós temos também um outro problema, que é a Lei 10.639,
que está completando 10 anos este ano, e que eu também tive a oportunidade de fazer pesquisa sobre essa lei, não está acontecendo nada em lugar algum. Então, o professor está saindo da universidade, está indo para o dia a dia na educação básica sem nenhuma formação, né? Este é um grande problema. Mas há textos muito bons. Agora, os textos bons neste sentido, pelo menos os textos que eu percebo que vêm para trabalhar isso, não só para trabalhar a autoestima da criança negra, mas também para mostrar para a criança branca que há essa diferença, que há essa diversidade, até onde eu conheço, esses textos não são adotados, né? Eu orientei agora, no semestre passado, uma aluna que fez uma monografia sobre a Lei 10.639, eu tive que disponibilizar todos os livros para ela, que realmente ela não tem. Você falou há pouco na questão do racismo às avessas. Eu acho uma maravilha esse termo. Quer dizer, todo mundo se preocupa com o racismo às avessas, né? Mas enquanto o racismo à direita, vamos assim dizer, prevaleceu, não houve nenhum tipo de preocupação com ele. Eu honestamente não sei se isto gera um racismo às avessas. Eu digo uma coisa no meu livro, até por experiência própria. Eu não falei aqui durante a minha fala, mas vou dizer agora, o meu livro é uma adaptação da minha tese, né? Na tese a gente se prende a um academicismo que eu me livrei dele no meu livro, né? E trato de questões aqui de quando eu tinha 8 anos de idade. E essas coisas não mudaram, né? Essas coisas estão por aí. Elas podem até ter sido minimizadas, mas elas não mudaram. O que eu acho que o que nós precisamos fazer é discutir a questão. É isto que nós, negros e brancos, não queremos. A gente não quer discutir. A gente ainda tem muita dificuldade para discutir. Eu passei 5 anos na faculdade lá em Brasília, construindo um espaço para que eu pudesse tratar dessas questões dentro da sala de aula. E eu ainda ouço de alguns alunos mais próximos: poxa, professor, o senhor disse certa coisa hoje dentro da sala de aula que o aluno lá disse que o senhor é racista porque o senhor falou o que o senhor falou. Ainda é um tema difícil da gente discutir, né? Mas eu acho que só o debate vai fazer com que a gente amadureça, com que a gente encontre alternativas, né? Agora a gente ouve coisas desse tipo: o racismo às avessas. E aí eu pergunto, e o outro racismo, né? A questão das cotas, por exemplo, que inquieta e incomoda tanta gente. O Brasil dá cotas desde 1549. Os primeiros estudantes dos colégios jesuítas no Brasil foram para Portugal estudar, fazer curso superior em Coimbra, financiados pelo governo. E não foi nenhum negro junto com eles, até porque nessa altura do campeonato o negro estava na lavoura, né? Capitanias hereditárias é um sistema de cotas. Se a gente parar para olhar, tem cota para tudo quanto é lado, né? Mas elas não inquietam, elas não incomodam. As cotas que incomodam são as cotas estudantis, né? Quando eu fazia mestrado na UNB, eu olhava no campo da UNB e não tinha negros, né? Se eu quisesse ver negro na UNB, eu tinha que ir no banheiro e olhar no espelho. E quando eu via um negro, eu já percebia que eram africanos que estavam lá por força de convênio entre o Brasil e países africanos. Mal ou bem, hoje a gente tem negros num número expressivo, né? Não acho que cota seja solução, honestamente não acho que seja solução, mas as pessoas que criticam também não apresentam uma outra alternativa, né? Poderíamos até discutir mais sobre as cotas, mas enfim, existem livros, né? Posso te garantir que existem livros, eu tenho livros, tem o professor Natanael na Unicamp que faz um trabalho extraordinário, mas esses livros não chegam, né? E nós sabemos que o governo é um grande comprador de livros, né? Eu sou do tempo, o professor Pernambuco deve ser também, eu sou o mais novo de 5 irmãos. Quando meu pai comprou a cartilha para o mais velho, ele já disse: cuida disso aqui, porque o mais novo vai estudar por ela, né? Hoje muda de ano a ano. Então tem algumas coisas muito complicadas. Eu acho que falta vontade política também, né? Eu acho que o problema é muito mais amplo, né? Mas não acho que... E se houver racismo às avessas, porque eu digo no meu livro, professora Lia, nós só temos discriminação se houver tensão, se houver disputa. Se eu não estiver disputando nada com ninguém, não há tensão e não há discriminação. A partir do momento que a gente começa a disputar alguma coisa, isso vem da infância, né? O garoto branco de 4 anos de idade vai chamar o outro de macaco só se ele estiver brigando por causa de uma bolinha de gude, qualquer coisa nesse sentido. Enquanto não houver tensão, não há o preconceito, não há discriminação. Mas eu acho que o caminho é o diálogo, é o debate, é a discussão. Eu acho que esse é o grande caminho. Posso pegar uma carona nessa fala aí da lei? É assim, pessoal, eu estava participando como presidente do Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial. Esse organismo foi criado pelo governo federal com o objetivo de nós podermos implementar ou ajudar na implementação da Lei 10.639. Lamentavelmente, a minha fala não é acadêmica, né? Eu já quero colocar isso para vocês, eu sou militante.
Então, o que eu posso dizer para vocês, na minha experiência nessa tentativa, é que realmente a nossa sociedade ela é extremamente hipócrita, não é? Nós somos racistas, mas não queremos assumir isso, porque é muito feio, não é? Feio. Quer dizer, todos somos irmãos. Não, não é bem assim. O negro não é meu irmão. Então, isso é importante que cada um de vocês entendam. Quer dizer, nenhum de vocês aqui pode, de maneira, vamos dizer assim, consciente, dizer que não é racista. Por quê? Porque todos os senhores, como eu, como professor, somos produto de uma sociedade que nos ensinou a ser racista. Nós aprendemos a ser racista no leite materno. Então, enquanto nós não tivermos consciência disso e não tomarmos providência para que isso eu tire de dentro de mim, vai continuar isso aí. Eu digo isso aos senhores exatamente por experiência de muitos anos nessa luta e principalmente tentando a implementação da Lei 10.639, que para mim particularmente, não é uma lei. Não é? Eu acho que toda lei tem que ter um instrumento coercitivo. Para ser lei, tem que ter algo coercitivo, senão passa a ser sugestão. E é exatamente isso que acontece. Nós chegamos para falar com o secretário de Educação, que deveria ser a pessoa, não é, que, pelo seu cargo, teria que ter comprometimento de pelo menos saber que existe a lei. Ele não sabe de lei nenhuma, nem sabe que existe isso. O que é lei? Aqui não tem isso. Aqui nós não temos isso. Bem, então, a partir daí, a gente começa a ver a distância que nós estamos de uma sociedade que respeite as diferenças. Nós estamos muito distantes, mas nós somos muito hipócritas. Então nós rimos, nós batemos nas costas, entende? Dizemos que eu tenho uma minha amiga lá, é negra. Então, isso aí nós temos que colocar. Cada um dos senhores precisa entender isso e tratar de fazer com que haja uma limpeza interior. O racismo e o machismo, eles estão impregnados. Há mais de 40 anos eu venho tentando deixar de ser machista. Há mais de 40 anos, não consegui ainda, entende? De vez em quando a minha mulher me chama e diz, que atitude é essa comigo? Por quê? Porque está dentro da gente, está introjetado, ela é cultural. Então, enquanto nós não entendemos isso, enquanto cada um de nós não entendermos, eu preciso entender e preciso me libertar disso aí. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ficar nesse paliativo, nesse sorriso, nesse racismo fraterno, né? Nesse tapinha nas costas. Não, por gentileza, pode deixar seu currículo aqui. Só que o currículo jamais vai ser chamado. O negro já sabe que jamais vai ser chamado. Porque o grande problema nosso é esse. O nosso racismo é cor de pele. Esse aqui tem mais dificuldade do que eu. Entende? E esse tem mais dificuldade do que aquele. Porque esse aqui tem 5 demãos. Aquele tem 4 e eu tenho 1. Entende? O problema é esse. Então, quanto mais demão de cor passar, acho que vai mais ou menos. A outra alternativa... É o fenótipo. É o fenótipo, né? Então, só ele, né? Isso aí. Vocês me desculpem, eu só peguei essa para mim aí, porque achava importante colocar isso aí, né? Se nós queremos mudar a sociedade, nós temos que nos mudar primeiro. A sociedade me fez racista, machista e hipócrita. Eu preciso saber disso para poder lutar e tentar minimizar a violência de um sistema que me fez isso, que tirou a minha humanidade. Então é por aí. Desculpa, professor Ali, é só para complementar. Desculpa. Eu sou professor de literatura africana e aprendi muito lecionando essa literatura. E eu sempre tenho a preocupação, no início da aula, eu faço 2 perguntas para os alunos, para eles levarem para casa e responderem em casa. Eu só peço a eles o seguinte, não procurem na internet, não perguntem nada para ninguém, respondam de acordo com o conhecimento de vocês. Primeiro, o que você conhece da África e o que você conhece de literatura africana. Bom, de literatura africana eles não conhecem nada, eles não imaginam nem que na África tinha literatura. Outra coisa, eles pensam que a África é um país. A segunda aula minha, eu tenho que ir no departamento de geografia, pegar um mapa político da África e mostrar para eles que são 48 países no continente, mais 6 ilhas, né, formando 54. Eles pensam que a África é um país. E que é um país onde nós temos negros brutalizados, ignorantes, aidéticos e por aí vai. Quer dizer, fica muito difícil, né, mas é uma luta que a gente tem que enfrentar.
A disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira, originalmente ela se chamava História Afro-Brasileira, e anteriormente ela começou ocorrendo em forma de um seminário. E nesse seminário nós trabalhamos com História da África, sendo que o seminário tinha uma liberdade em que o tema poderia ser adaptado, renovado, dependia do professor que trabalhava. Durante um bom tempo eu trabalhei com um seminário livre, como nós chamávamos, e o tema era História da África. A professora Kátia recorda no fundo com um sorriso de soslaio. Soslaio é uma palavra que eu tenho sempre que achar para usar, acho bonita, e a oportunidade me falta. Então, que era um seminário livre e eu dava História da África. Sendo que em uma ocasião, já vai, para ter uma noção, acho que alguma coisa em torno de 2003, uns 15 anos, nesse seminário, o tema foi literatura africana. Eu ministrei o seminário. Assim como a disciplina de História Afro-Brasileira e História e Cultura Afro-Brasileira, eu e a professora Maria Angélica Zubaran. Nós dividimos a disciplina um semestre para cada um, a gente tem formas diferentes de trabalhar. Então, antes da lei 10.639, que é de 2003, e aí o professor Pernambuco disse, o professor Maurinho é um acadêmico, eu sou um militante. Bom, eu sou um militante acadêmico. Eu também. Somos, né? Até porque, lá em 1989, o governo do Estado lançou um projeto chamado Projeto Negro e Educação, ordenado pela professora Vera Triunfo, tendo vários professores negros, professores universitários, e nós andamos por várias DEs, várias cidades, falando sobre questão negra, porque lá quando a gente trabalhou no lobby da Constituinte, puxa vida, 87, quando a gente participou do lobby da Constituinte, eu sou velhinho, pessoal, nós trabalhamos no lobby e a nossa preocupação era inserir na discussão da Constitucional que já estivesse um espaço para discussão sobre cultura negra e história da África. Isso em 87. Para 89 nós atuávamos nesse processo. Mas, de qualquer forma, a disciplina está formatada hoje, e é hoje o dia dela. Então, o senhor é um emérito convidado da disciplina de História Afro e Cultura Afro-Brasileira. E alunos do curso de Geografia, de Artes Visuais e de História, já visualizando a questão da Lei 11.645, que é de 2008, e determina e direciona quais são os cursos que devem dar conta, né, dessa discussão, inserindo a questão indígena, que é muito mais frágil e talvez muito mais complicada do que a questão negra hoje, pelo menos nos centros urbanos e em alguns lugares do Brasil. Isso é bastante complicado. E nessa escolha das temáticas e das disciplinas para serem trabalhadas, a História, Geografia, Artes e a literatura brasileira são os focos centrais, são os polos centrais de discussão sobre a questão negra, por entender ser possível transitar nessa área. Mas eu tinha, na verdade, tenho uma pergunta sobre o seu trabalho. Né? O tempo é bastante amplo, é um espaço de tempo bastante longo, né? 500 anos do colonialismo após a modernidade. Então são 9 obras literárias, 3 que se propunham a ser de cunho científico da época, pelo menos as 3. Mesmo Nina Rodrigues, com todo o processo da sua escrita, medindo crânios, antropometria e tudo aquilo que se questionou bastante, quer dizer, os leitores do século XX questionaram da produção do século XIX, e mesmo com Gilberto Freire, que acabou sendo uma figura componente da questão da democracia racial, acabou sendo utilizado nessa produção, e o Sérgio Buarque de Holanda, que está vinculado, apesar de ser de Holanda, ele é parente mesmo, que está pensando, de Holanda, né? Ele está vinculado a uma elite paulista, uma elite centro brasileira de análise dessa situação, mas são 3 obras que se propunham a ser acadêmicas para a sua época, e 9 obras que são de cunho literário. As mais recentes eu não li, mas Vítimas Algozes, Tronco do Ipê, Fogo Morto, as 2 obras do Rego, Fogo Morto e Menino do Engenho, que é aquela saga do açúcar, a produção ali que o Rego é o elemento central, que trabalha com a crise, na verdade, do período açucareiro, do Nordeste. Mas eu vejo assim que é um período muito longo e são obras muito pontuais. Assim. Quer dizer, para a seleção dessas obras, dentro desse conceito que o senhor trabalhou do personagem estigma, quer dizer, qual foi o critério que o senhor utilizou para trabalhar com essa, Cruz de Souza também, né? Porque o que eu
percebi em alguns casos, Machado de Assis, Cruz de Souza, que nós temos, pelo menos alguns autores que se tornaram negros na literatura brasileira. Interessante. Eles não foram apresentados por essa produção que é elitista, da seleção de quem escreve e quem não escreve. Quer dizer, durante um momento eles não eram negros. Passaram a ser porque o discurso mudou. Machado de Assis, Cruz de Souza, que durante toda a história da literatura brasileira não se apresentam, são escritores negros. E passam a ser escritores negros depois de um certo momento. Quando a gente começa a discutir, começa a mapear. Quer dizer, ser escritor negro é o tom da pele que escreve, é a temática que escreve, então começa a discutir nesse sentido. Então a minha pergunta é assim, qual o critério para poder selecionar essas obras, que são fundamentais, importantes na literatura, para a gente poder entender a construção do personagem Estigma. Bem, o mapeamento foi muito mais amplo, né? Eu vou te dar um exemplo. Existe uma obra do atual, de Josué Montelo, Os Tambores de São Luís, não sei se você já leu. O que acontece é o seguinte, Roberto, que ao longo dessa pesquisa, muitas vezes eu até recebi orientações, Amauri, por que você não trabalha a obra tal? Né? Vou dar 2 exemplos. Um deles é exatamente Josué Montelo, Os Tambores de São Luís, uma obra volumosa, que não traz esse anseio que eu tinha, não representa em profundidade estes elementos que eu quis demonstrar, embora o negro esteja presente. Né? Um outro escritor que também me cobraram muito, Monteiro Lobato. Né? O que acontece, eu vou usar aqui uma expressão que às vezes até gera alguma polêmica, não vejo em Monteiro Lobato um discurso literário enriquecedor, como não vejo em Jorge Amado um discurso literário enriquecedor. Jorge Amado, para mim, é um grande contador de histórias. E as histórias do Jorge Amado são repletas de negros. Mas o que eu priorizei foi o discurso literário no seu grau de literariedade, um discurso rico literariamente. Estas obras são obras que representam bem este meu anseio. Evidentemente que algumas ficaram fora, né? Mas essas obras, elas cobrem muito bem. Se você pegar um discurso do Vieira, meu Deus, é uma coisa extraordinária. Né? Então, qual foi o critério que eu utilizei? As obras com um grau de literariedade mais profundo. Né? Eu não vejo esse grau de literariedade em Monteiro Lobato, por exemplo. Né? Monteiro Lobato tem um conto chamado Boca Torta, que é uma coisa terrível. O Boca Torta é um personagem negro, que tem a boca torta, que tem lábio leporino, que tem um braço de 3 metros de altura. Quer dizer, ele constrói esse estereótipo. Do ponto de vista do estereótipo, seria até uma boa obra, mas o discurso é muito frágil, sabe? O grau de literariedade é muito superficial. É uma obra que você não tem elementos literários para você questionar. Você tem elementos físicos, vamos assim dizer, mas você não constrói. Se eu não estou me fazendo entender bem, em Fogo Morto você tem um personagem chamado José Passarinho, que é bêbado e vagabundo. Mas ele não é só bêbado e vagabundo. É isso que eu estou dizendo. Ele é um personagem que, ele se chama José Passarinho porque ele não fala, ele canta. Né? Ele cantarola, na verdade ele não canta, ele cantarola. Cantigas que ele mesmo faz. Mas, enfim, você tem um personagem rico literariamente e que, apesar de ser rico literariamente, ele é desprovido de discurso. Então, qual foi o critério que eu utilizei? De textos que têm personagens ricos literariamente, que poderiam ser trabalhados como são trabalhados os personagens de Estigma, que eles revertem este quadro, revertem esse panorama de pobreza, vamos assim dizer, pobreza do ponto de vista literário, e que é investimento e responsabilidade do autor. O autor não faz isso porque ele não quer fazer. Né? Ele não faz porque ele não quer fazer. Em relação a Machado de Cruz e Souza, aí eu já discordo de você a questão do escritor negro. Silvio Romero e José Veríssimo tratam esses dois como negros. José Veríssimo vai dizer que Cruz de Souza é um negro infeliz nas suas críticas literárias, depois que ele percebe que ele está diante de um dos maiores poetas da literatura universal, né? Mas eles são tratados como negros, sim, pelo menos por esses 2 grandes nomes do século XIX. Silvio Romero e José Veríssimo tratam esses 2 como negros. Eu, particularmente, e no meu trabalho, eu não faço esse enfoque. Né? Eu estou trabalhando Machado e Cruz de Souza, não é por eles serem negros, é por aquilo que a literatura deles reproduz, pelo investimento estético, porque existe uma coisa em relação ao personagem Estigma, que nós, leitores, é algo que está ao nível do leitor, e que nós precisamos saber dimensionar e lidar com isso, que é a dicotomia estética-estereótipo. Quer dizer, quando você tem, e volto
volta ao Dom Quixote. Em princípio, a loucura é um estereótipo. E à medida que o texto vai se desdobrando e vai se desenvolvendo, você começa a perceber que aquilo não é estereótipo, que aquilo é uma estética, aquilo é um recurso estético. No negro você não tem um recurso estético, você só tem um estereótipo. Então você tem, por exemplo, em Fogo Morto e Menino de Engenho, você tem um personagem que é bêbado, que é vagabundo, e que só essa condição de bêbado e vagabundo, elas não são transformadas em investimento estético, elas permanecem no campo do estereótipo, por uma questão de falta de investimento do autor. E eu trabalho Machado e Cruz de Souza, não por eles serem negros, mas por aquilo que os textos, ou o texto de cada um deles faz como investimento estético nos momentos em que eles investem no personagem negro. Essa foi o meu critério. Pois não. Seu nome, Alexandre? A minha questão um pouco sobre Pernambuco, aí chama a sociedade global. O Brasil, desde o seu início, é um estado segregador, segrega. E a minha questão é a seguinte: as elites jamais vão permitir que quem está na classe superior se organize. No meu ponto de vista, não era melhor assim, quem está na base se organizar, né, para poder combater quem não deixa. Não interessa ser negro, ser branco, porque assim, não adianta dar cota se a gente sabe, eu ainda não estou dando nome, tem colegas que o governo agora tirou aquela lei que não pode mais botar o número, que é a quarta série. Uma pessoa que chega na quarta série sem saber ler um texto, já chegando numa faculdade muito pior, não vai ter condições de se reproduzir com a elite, são bem mais organizados. Isso é absurdo, e não é no fator de organização nossa, da parte mais menos privilegiada, poderíamos contrapor essa diferença de espíritos mais abastados, nós que estamos na base da pirâmide, né? Em medidas paliativas de cotas ou fazer com que o Brasil seja lembrado como um país da carnaval, mulatas, pelados, né? Deixar de ter essa mentalidade dentro da própria família, mudar isso para poder o aluno chegar na sala de aula já com uma outra mentalidade. Literária? Eu vou passar a palavra para o Pernambuco. Depois eu respondo. Olha, companheiros, você está fazendo um questionamento que é usado exatamente para a manutenção do que está aí, entende? Quando a gente fala em organização, a organização numa sociedade capitalista, ela não se dá pela boa vontade, não é? Existe uma série de fatores, e principalmente o econômico, não é? Que vai determinar o nível de organização. A nossa comunidade, pelo histórico, não tem poder aquisitivo. Isso é um problema seríssimo, né? Nós queremos fazer qualquer coisa, é um problema sério em função disso. Tem outro aspecto muito importante que fala, que dá a impressão de que as cotas criariam na universidade uma deficiência ao seu nível, vamos dizer, de qualidade. Não é? Isso tem demonstrado que não é real. Não é real. É ao contrário. Os companheiros que têm entrado pelas cotas têm se postado muito bem, pelo menos isso aí as estatísticas comprovam. Agora, o que me parece fundamental é que nós entendamos que nós não podemos colocar na mesma posição de igualdade, que é o vestibular, as condições de inferioridade que estão os outros. Isso aí é fundamental que a gente entenda. Você não pode ter uma justiça, onde os desiguais vão ter os mesmos parâmetros dos iguais. O que é que eu considero os iguais? Os iguais daqueles que estão no poder, que têm condições econômicas para dar sustentação, oportunizar seu filho a ter as melhores condições. Então, isso é um problema. Isso aí me parece que é fundamental. Nós precisamos de condições. Há uma outra fala que diz, não, em vez de cotas, vamos preparar, vamos qualificar o ensino primário, etc, etc, etc. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, são diferentes, entende? Quando se fala em cotas hoje, é no sentido de minimizar uma violência que vem sendo perpetrada historicamente. Esse é o problema. Agora, é óbvio que isso aí, as cotas, não exime o comprometimento do governo em qualificar os estudos, entende? Agora, o grande problema é esse. O professor, ao iniciar, ele comentou, cota já existe, sempre existiu. Cota existe para as mulheres.
não é? Os partidos políticos estão aí com as cotas para as mulheres. E daí? Você vê a sociedade reclamando, dizendo que as mulheres, ao aceitar isso aí, são incompetentes, são incapazes, etc., e elas vão se sentir inferiores? Não. O que ocorre realmente é isso. É que a entrada nossa na universidade, ela vai fazer com que a universidade tenha a cara do Brasil, não seja europeia. Entende? Quer dizer, a nossa entrada forçaria e vai forçar a universidade a ter a sua brasilidade, porque nós vamos exigir isso internamente. A presença do nosso professor aqui, né, o professor, com o seu trabalho, já está apontando isso. Agora, vamos dar uma olhada aqui nesse espaço. Quantos negros nós temos? E aqui eu estou achando muitos. Entende? Na história até nós temos muitos. Mas vai, por exemplo, na medicina, vai na engenharia, vai na economia. Os negros não estão. Bom, mas nós não estamos aqui para chorar, companheiros, entende? Eu só quero te dizer o seguinte, o Brasil, precisa entender, respeitar essa trajetória nossa que construímos. E para isso aí, vocês que estão aqui, têm comprometimento também com isso, entende? Porque se nós estamos nessa situação marginalizada, não fomos nós que viemos para cá e não fomos nós, quer dizer, são os ancestrais dos senhores que nos colocaram lá. Então os senhores têm realmente responsabilidade de nos ajudar a sair da marginalidade que nós estamos. Não sei se te respondi, mas é mais ou menos nessa linha que eu penso como quilombista, né, que sou, e acho que é por aí. Nós temos, só para dar uma organizadinha, Isso. Nós temos várias perguntas e talvez a gente possa formar um conjunto de nós. Cada um escuta a pergunta, a gente anota e conversa com a plateia sobre Eu vou começar pelo colega lá do fundo, como é teu nome? Não, atrás de você. Atrás. Alanderson. Como? Alanderson, você perguntou como trabalhar isso na educação básica. Olha, eu vou ser bem honesto contigo. Isoladamente é muito complicado, principalmente se o professor for negro. Vão dizer que ele está inventando coisas. Eu sei porque eu passei por isso, né? Porque não há o mínimo interesse, tanto que nós estamos falando aqui na Lei 10.639, que está aí há 10 anos. Eu tive a oportunidade de fazer pesquisa no interior de São Paulo, inclusive, não está acontecendo nada em lugar algum. A não ser um ou outro abnegado aqui e ali que tenta fazer alguma coisa, né? Mas neste aspecto, você poderá, inclusive, ter grandes problemas, como, por exemplo, ser despedido dependendo da escola particular onde você der aula. Se você for negro, um aluno pode, de repente, chegar na coordenação e dizer alguma coisa, até porque isso chega muito distorcido na cabeça do coordenador, na cabeça do pai do aluno, entendeu? Agora, eu acho que nós não podemos, como disse o Roberto há pouco, o professor tem que ser militante, né? Então tem que comprar essa briga. Mas não é fácil. É uma situação muito difícil, porque vai ser uma briga isolada, individual. Você não tem muito respaldo de coordenação. Não querem tocar nessa questão. É uma questão muito complicada. Tá? Com certeza vai ter problema. O colega da frente... Literatura de Monteiro Lobato. Rodrigo, você perguntou sobre os personagens de Monteiro Lobato e sobre o próprio Monteiro Lobato. Rodrigo Monteiro Lobato é racista, como é racista o Brasil, como é racista a literatura. Ele é um pouco mais racista, né? Se você quiser saber exatamente quem é Monteiro Lobato, leia um conto curtinho dele, 4 páginas, chamado Boca Torta. Você vai ver que, sabe, ele colocou toda a sua capacidade literária a serviço do estereótipo. É um texto que literariamente é fraquíssimo, não tem absolutamente nada. Se você ler O Presidente Negro, você vai ver que ali você tem um discurso a favor da eugenia. Ele é racista, né? Indiscutivelmente ele é racista, o que não inviabiliza grandes trabalhos que ele tinha feito pela literatura brasileira. Eu, quando leciono modernismo, faço uma absoluta questão, modernismo no Brasil, faço uma absoluta questão de falar em Monteiro Lobato, porque toda essa parafernália da Semana de Arte Moderna, né, de que nós estamos renovando a literatura, de que nós estamos trazendo novo, Lobato já tinha feito isso com o Jeca Tatu, né? Ele verdadeiramente renova a estética brasileira, passa a fazer uma literatura que se contrapõe à cor local proposta pelos românticos, que introduzem o índio como se estivessem, com a introdução do índio, fazendo uma literatura brasileira. Lobato entende que ser brasileiro é ter bicho de pé, é ter falhas de dentes, é ter uma educação deficitária, quer dizer, isso já no princípio do século. Então ele tem serviços muito relevantes prestados à literatura brasileira, mas isso não inviabiliza a sua condição de racista.
Quando eu falo no Monteiro Lobato racista, eu estou falando naquilo que ele escreve. Está lá na obra dele. Né? Quem mais perguntou? Seu nome, por favor? Halley. Alan, não me lembro da pergunta do Alan. Pode repetir, Alan? Livros como protagonistas em literatura de ação e aventura? Eu não sei exatamente o que você chama de literatura de aventura. Quem? Ah, tá, mais para estimular leitura, né? Eu diria o seguinte, pelo menos no que diz respeito ao meu trabalho, a questão não é de ter o negro como protagonista. Até porque o livro já é presença e silêncio, porque o negro, inevitavelmente, está presente na literatura brasileira. E eu vou te dar uma resposta numa relação direta com o meu trabalho. A questão não é o negro ser protagonista. A questão é o discurso literário ser pluralista e polissêmico com o negro, como ele é pluralista e polissêmico com todo personagem. Sair do estereótipo e passar para o estético, ou transformar aquilo que é estereótipo em investimento estético. Repito, como é o caso de uma Macabeia na Clarice Lispector, na Hora da Estrela, como é o próprio Dom Quixote, quer dizer, que primeiro te impacta por um defeito e o próprio personagem vai revertendo aquilo. Então não é uma questão de ter o negro como protagonista e de heroicizar o negro. Não é essa a questão. A questão é a literatura dispensar pelo negro o tratamento que ela dispensa para qualquer personagem, que eu cunhei o termo de personagem estigma, porque carrega consigo uma deficiência do ponto de vista moral, do ponto de vista psicológico, né? E assim por diante. A literatura faz tanto isso. Na obra Fogo Morto, eu não sei se o Roberto vai se lembrar, você tem dois personagens extraordinários. Um é o mestre José Amaro, não sei se você se lembra disso, que é uma pessoa absolutamente desprovida de cultura, mal sabe ler, trabalha consertando arreios de cavalo na beira da estrada, um indivíduo absolutamente pobre, que não tem o que comer, mas extremamente rico do ponto de vista literário, porque é o discurso que vai enriquecendo esse personagem. Né? E a filha dele que enlouquece e que você também passa a questionar aquela loucura. Você não tem a personagem como uma louca varrida, porque o discurso te dá condições de você questionar por que essa personagem enlouqueceu, o que é a loucura. Essa loucura que acometeu essa personagem é uma loucura que está diante de mim e que de repente pode me acometer. É isso que faz de um discurso literário um discurso rico. E eu não vejo isto perpassando a trajetória de um negro na literatura. Certo? Então não é uma questão de heroicizar o negro, mas é uma questão de dispensar por ele o mesmo tratamento que se dispensa por qualquer personagem. Mais alguém perguntou por aqui? Lá no fundo. Já respondi? Tá, eu só queria, por uma questão de respeito, responder ao Alexandre, embora a sua pergunta seja muito mais política do que literária, mas eu acho que o espaço acadêmico é espaço para tudo. Você citou uma coisa que eu acho muito importante, Alexandre, você falou na coisa da organização. Nós estamos vivendo um momento em que os grupos que se organizam melhor estão avançando mais, né? Mas eu gostaria de dizer duas coisas. Eu concordo com o que você disse, mas eu gostaria de fazer duas observações. Uma, você citou a família, e a família está destruída, né? Nós não temos mais família. A família é a base de tudo, né? Um personagem de Mia Couto, que é um autor africano, no livro O Último Voo do Flamingo, um personagem paupérrimo que mal sabe falar, ele diz o seguinte: as ruínas de uma nação começam no lar do pequeno cidadão. E é o que está acontecendo no Brasil. O ladrãozão do Senado lá de Brasília está roubando lá porque aprendeu a roubar dentro de casa, né? Então a gente não tem mais família. Esse é um grande problema. E um outro grande problema que existe, ao meu ver, é que nós temos políticas de ideias para manter esse país desorganizado do jeito que ele está. Então as coisas se tornam muito mais difíceis. Se acomodam. É muito difícil tirar pessoas da frente da Rede Globo, da frente do Big Brother, e vir para se organizar. Tentar mudar. Muito difícil. Não, você tem razão. E o Big Brother está aí, não é por acaso. Né? Tem esse papel também de alienar. Né? Tem um estado mesmo. Com certeza. O Papa Francisco tem uma fala muito interessante. Ele disse o seguinte, que os padres pedófilos não o são por serem padres. É que antes de ser padre já eram pedófilos. Eu achei muito interessante essa visão dele. Né? Eu acho que a coisa caminha mais ou menos por aí. Não é? Nós, em função do que acabou o professor dizendo aqui, as famílias, né, estão se deteriorando, os nossos filhos estão aprendendo a lei do mais forte, estão aprendendo na televisão. Quer dizer, as mães, claro, todas as entidades que a gente sabe, têm dificuldade de passar, né, conteúdos de formação. Eu acho, gente, me desculpem, mas eu acho que chamar a universidade
de ambiente de educação, eu não acho que seja correto. Né? Aqui nós recebemos informações, né? Informações, conteúdos de informação sobre diversas matérias. Mas a formação está feita em casa, é na base. Né? A ciência já diz isso. Né? O homem se forma aos 5, 6 anos de idade, formou a sua personalidade. Né? Se ela é mal formada, ela vai continuar. Então, o que isso nos traz? Né? Por que eu falo isso? É que se nós não tivermos essa consciência, daquela minha fala meia contundente no início, de dizer, eu sou racista, eu sou machista, eu preciso me libertar, eu preciso buscar dentro de mim forças para entender que eu sou produto de uma sociedade que desconstituiu a minha humanidade. A sociedade capitalista, ela destrói a humanidade das pessoas, entende? Porque você passa a ser e viver em função da exploração do outro. Terminou. Na medida em que isso ocorre, você vai, evidentemente, buscando tirar proveito do outro. O outro deixa de ser o seu irmão. O outro deixa de ser aquele que você tem comprometimento. Ao contrário, a lei dos gestos. Gerson, lembra, né? Tirar vantagem em tudo. Então, gente, essa é a real. Essa aí está na mesa. Cabe a cada um de nós, se quisermos, porque isso daí não vai ser uma lei, não é uma imposição. É se nós quisermos, eu tento, como falei para vocês, deixar de ser racista. Estou lutando. Vocês devem tentar, os machos aí, deixar de ser machistas e os brancos que são racistas deixarem de ser racistas. Mas é uma questão individual. Cada um faz. Se não quiserem fazer, também é problema dos senhores. Nós aqui estamos fazendo a nossa parte, né? Colocando as nossas posições, dizendo exatamente isso com muita clareza. Eu costumo dizer o seguinte, a literatura brasileira está em débito comigo já há algum tempo. Né? Se eu digo todo santo dia. É lógico que dando um desconto para uma coisa chamada literatura marginal, porque certamente tem alguém fazendo alguma coisa, mas não está chegando. Né? Eu tenho dito para as pessoas que são mais próximas de mim, este ano agora eu vou me dedicar à produção literária. E eu até disse para uma amiga minha, dias atrás, eu disse para ela, olha, eu tenho certeza absoluta que quando eu terminar o meu texto e que eu enviar para uma editora, eu já sei o que a editora vai dizer. O seu livro não nos interessa, como já disseram para esse aqui mesmo. Né? Porque a gente tem uma política no Brasil, o Brasil está atravessando uma fase que quanto mais ele estiver do jeito que ele está, é melhor para a classe dominante que aí está. Eu não tenho dúvida disso. Eu não acredito que nós não tenhamos no Brasil literatos que não estejam enxergando o que está acontecendo. Né? A literatura que faz isso de uma forma tão extraordinária, de uma forma tão maravilhosa. Né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, e se não tiveram, por favor, leiam que vocês vão me entender. Leiam um texto chamado Germinal de Zola, que vocês vão ver isso. A literatura faz isso o tempo todo e no Brasil não está fazendo, ou pelo menos não está chegando no espaço acadêmico. Né? Espero até ter sorte de poder fazer alguma coisa e poder chegar, mas acho até que não vai chegar também. Né? Porque eu não vou falar, mas eu vou fazer com que os meus personagens falem. E eu acho que o que os meus personagens vão falar não é de interesse dessa classe dominante, nem desse status quo que está aí. Mas qual é o papel do literato? Eu não sei se vocês conhecem um escritor africano que está sempre aqui no Brasil, o Agualusa, José Eduardo Agualusa. O Agualusa está sempre aqui no Brasil e ele esteve na Feira do Livro lá em Brasília há pouco tempo e eu perguntei para ele, né, qual é o seu papel. Ele disse, Amaury, eu escrevo para inquietar. A literatura tem que ser tensa, tem que inquietar, né? Não no sentido de agredir, mas inquietar no sentido de você ler e dizer, espera um pouquinho, deixa eu ler de novo isso que está aqui. Eu não tinha percebido isso. O papel do literato é fazer uma literatura que faça com que o ser humano aprenda a olhar de uma forma um pouco mais abrangente, de uma forma um pouco mais profunda, neste mundo que está ao nosso redor e que a gente olha para ele todos os dias de uma mesma forma mecânica. Este é o papel da literatura, fazer com que esta realidade que aí está, que você olha de um jeito e que eu olho do mesmo jeito do seu, que a gente pare para olhar para isso. Né? Só a linguagem literária, a partir da sua simbologia, tem essa capacidade. E deve ter essa capacidade. Esse é o dever da literatura. E é o dever do literato. Não é priorizar ninguém, nem heroicizar ninguém, mas você que leu a Isabel Allende, você viu isso. Né? Quer dizer, aqui eu tenho uma mulher, eu tenho uma negra, sabe, passando por situações. Eu ainda não tinha olhado por essa ótica.
e a gente olha para o mundo todos os dias, sempre pela mesma ótica, sempre da mesma forma mecânica. A literatura não transforma nada, não modifica nada e não cria nada. Ela só diz para você o seguinte: olha, você pode ter esse ponto de vista também, além desse ponto de vista que você tem todos os dias. Porque as coisas podem ser observadas, ser analisadas, ser discutidas também a partir desse outro ponto de vista. E a literatura brasileira está em débito comigo, a canônica está em débito comigo, porque eu acho que o Brasil está aí efervescente no sentido de dar elementos para o escritor, e eu não estou vendo isso na literatura, né? E eu até arrisco a dizer o seguinte: por que eles não fazem isso? Eles não fazem isso porque, se vocês comprarem os jornais das principais capitais do país aos domingos, vocês têm Luiz Fernando Veríssimo escrevendo em todos os jornais, vocês têm João Ubaldo Ribeiro escrevendo em todos os jornais, né? Você tem todos eles escrevendo nos grandes jornais, e eu acho que eles ganham muito bem para escrever nos grandes jornais, e os grandes jornais não têm o menor interesse de abrir os olhos da população. Não tem, né? Se você quiser ler o João Ubaldo Ribeiro que faça isso, você vai ter que ler Viva o Povo Brasileiro. Se você for ler o João Ubaldo Ribeiro do Caderno de Cultura de domingo, ele não vai dizer isso, né? Ele vai falar do Papa, vai tocar numa questãozinha aqui, numa outra ali, né? E esses textos, eles estão, de uma certa forma, acontecendo na literatura, que a gente chama de literatura marginal, com Ferrez, com tantos outros, mas ele não chega na academia, né? Ele não chega no espaço acadêmico, mas não chega mesmo. E a gente não tem oportunidade de discutir esses textos, de debater esses textos. E esses textos, ainda que eles chegassem, a gente tem uma mídia muito forte, a gente tem uma imprensa muito forte, a gente tem, sabe, coisas que o jovem, que o estudante absorve com menos trabalho, com mais facilidade. Uma boa literatura te faz pensar, né? Ler é travar um embate com o texto. A leitura não é um exercício suave e pacífico. É um verdadeiro embate que a gente trava com o texto. Ler é questionar o texto, é fazer perguntas, né? O que é isso que está aqui? O que isso significa? Aquilo que você não entende no início do texto, você pode ter certeza que o próprio texto vai te responder a qualquer momento. Então é uma coisa que é um ato solitário que você tem que se envolver com o texto. Ler é absorver o texto com toda a nossa capacidade, não só com a capacidade de todos os sentidos, não apenas o sentido da visão, né? Que também não é muita gente que quer fazer isso, né? Mas eu acho também que a literatura está em débito, e o papel do literato é este, né? Trazer esses elementos. Uma pergunta lá ao fundo. Boa noite. Eu gostaria de saber qual é a percepção que tem a respeito da religião de uma coisa africana presente na literatura brasileira. Qual é a opinião sobre? É estereotipada também, né? O negro é macumbeiro, mata. Isso você tem num dos contos, não sei se o Roberto vai se lembrar, num dos contos de Vítimas Algozes, tem um personagem negro que é o pai Raiol. Não arruma confusão com ele porque ele faz macumba e te mata, né? É estereotipada também, né? E embora no nosso cotidiano isso está num outro patamar, né? Eu sou do tempo que, centro de Umbanda, você tinha 101% de negros lá dentro. Hoje, qualquer centro de Umbanda, você tem que sair caçando um negro por ali, né? Tem muito pouco. Mas na obra continua sendo. Sim. Até porque qualquer um é pai de santo, né? Eu abro um centro por ali, sou pai de santo, está tudo resolvido, né? Então, assim como o futebol, como a escola de samba, tem espaço para o charlatão, para o trambiqueiro, para o embusteiro, né? É muito complicado. Só um pouquinho, Jéssica. Tem uma pergunta do Cláudio. Legal, depois a gente volta. Eu faço da mídia para a tecnologia, a internet, e alguns internet meio política, né? Como se no Brasil é mesmo racismo, né? Então não vai muito. Nós falamos do Pelé, falamos do Anderson, mas fala muito dele porque é um suporte. Conhece o Pelé dele não é de futebol, conhece o Anderson como lutador, né? Então a cultura dele seria mais nesse sentido. Politicamente, vamos tentar usar essas pessoas negras, famosas, para fazer até propaganda de literatura, para a própria. Olha, em termos de literatura, Anderson, em termos de literatura, Cláudia, a literatura não tem essa preocupação, ela não cria, né? Em termos de propaganda, como estímulo, como...
Eu diria a você, eu não sei como é que Pernambuco vê isso, mas eu diria a você que, de uma certa forma, espontaneamente, eles já são ícones representativos, porque eu, por exemplo, fui uma criança negra que eu não tinha referência negra. Né? E eu diria que, num certo sentido, Pelé falando um monte de bobagem que ele fala, mas já é um ícone, já é uma referência para a criança negra, coisa que eu não tive na minha infância. Né? Eu acho que isso deve funcionar muito espontaneamente. Né? Eu diria assim, olha, a sociedade, enquanto nós negros se virmos de entretenimento, jogar futebol, fazer samba, dançar, esses aspectos assim, folclóricos, bem. Agora, e o Milton Nascimento, um dos maiores geógrafos do... Quem é que ouve falar neles? Quer dizer, aliás, o Milton Santos. Fiquei pensando no Nascimento. Milton Santos. Quer dizer, que é grande também. Todos os intelectuais nossos, aqueles que pensam e refletem, esses aí não têm espaço na discussão. Não. Agora, você é um bom sambista. Bom, ótimo, não tem problema nenhum, porque isso aí, não, reparem bem, eu não estou aqui querendo minimizar a importância da cultura popular. Eu não estou aqui querendo dizer que o samba, ou essas coisas nossas de negritude, não sejam fundantes, importantes, elas são. Mas a mídia não abre espaço para aquele que questiona a sociedade, entende? Digo isso para vocês porque, reparem bem, por muito tempo na minha vida eu fui carnavalesco, escola de samba, etc. Aprendi, graças a Deus, com esse povo, a ser gente, entende? O pouco conhecimento que eu tenho acadêmico, me permite fazer algumas interpretações e algumas falas. Bem, mas, fundamentalmente, foi lá que eu aprendi a ser gente. Foi lá, na escola de samba, que eu aprendi a conviver com os meus. E me empoderei, porque eu não era negro. Eu sou nordestino. O negro de uma demão só, vocês vejam aí, se eu não começar a falar em negro, começar a empoderar os brancos, dizer que eles são maravilhosos, entende? Baixar a minha cabeça, passo a ser branco também. Bem, então por que eu estou dizendo isso? Porque a mídia, não há, a sociedade que está posta, não vai enfatizar e nem abrir espaço para os negros que questionam a sociedade. Entende? Não vai. Ela vai dar ênfase àquele que é o entretenimento, o cara que joga para o jogador de futebol, o cara que é sambista, a menina, a mulata, essas coisas todas. Tá? Mas, quando se trata de negros como ele e outros tem aí, que se posiciona frontalmente, entende? Sabem da sua origem, sabem da sua dignidade, conhece a sua história, porque o Balcon X tem uma fala que ele diz o seguinte: o negro precisa saber da sua história. Quando nós sabemos o que somos, quando nós sabemos o que os nossos antepassados fizeram, nós olhamos no olho de qualquer um, porque nós estamos com a nossa autoestima bem posicionada, entende? Aí nós somos um perigo. As nossas falas são contundentes, são duras. Não, está me agredindo. Não estou te agredindo, eu estou dizendo que preciso ouvir. Só isso. Então, isso aí a sociedade não quer. A sociedade quer o negro paisvão. Não, senhor, que baixa os olhos, vê o branco com gravata e já, entende? Esse é o problema, gente. Essa é a dificuldade. Então, pessoas como o professor acadêmico, formado, esse livro, sangue e suor, ele não vai contar a história, mas é sangue e suor para fazer isso. Entende? Agora, vamos olhar. Pessoal, reflitam comigo um pouquinho. O lugar do negro é na academia, como doutor? Digam, falem. É ali que tem o lugar do negro? Não, nós não esperamos. São as exceções. São os melhores dos melhores que chegam aqui. Entende? Nós temos que ser muito competentes para competir com os medíocres. E lá pelas tantas nós perdemos. Porque existe uma política para nos destruir. Vamos tomar conhecimento disso, gente. Então, quando o professor fala na literatura, claro, essa literatura que está posta aí é uma literatura eivada de preconceitos que nos colocam marginalizados. Entende? Bem, então essa fala é a fala de um quilombista. Nós estamos pensando e buscando as nossas raízes lá na história de quilombos. Lá. A minha liderança é Zumbi dos Palmares. Eu não sou negro de covar a minha coluna, entende? Porque eu sei da dignidade do meu povo, eu sei da minha história. E isso me faz olhar para qualquer um dos senhores e dizer: eu fiz isso, e o teu antepassado o que fez? Me conta do teu antepassado, entende? Então eu tenho dignidade porque eu construí esse país. A fala é essa. Bom, desculpa, Quem te emociona, mas nós estamos encaminhando para o final. Temos a gente que ia fazer uma contraponto.
eu fui me perguntando o que é uma polêmica quando se fala em religião de matriz africana, porque eu acho que não é religião, mas faz parte assim, da cultura do negro, sabe? Não que o negro só é da religião africana, sabe? Mas faz parte da cultura do negro. Aí é uma polêmica quando se fala isso em sala de aula, e por que não é uma polêmica quando se fala, por exemplo, em religião católica? Não é desmerecendo nenhuma e nenhuma outra, mas só uma questão, assim, para a gente pensar. Só um detalhe, a disciplina de História Afro, História e Cultura Afro, tem tradicionalmente uma ação, que é sempre trazer na universidade, e isso já vem sendo feito há muito tempo, sempre traga um babalorixá ou um melorixá aqui. Tá? Já vieram, casualmente, acredito que tu professa de matriz? Isso. Casualmente, sem eu ter escolhido, vieram babalorixás, orixás, cabindas e todas as filhas de Oxum. O que é bastante compreensível, se tu é de matriz, saber que filhos de Oxum tendem a ter uma relação com o público e a lidar mais com aparecer, como, né, em função, como diz o terreiro. Mas, em suma, posso te dizer que, como a compreensão sobre a religião de matriz africana esteve muito ligado a essa ideia marginal, e pela fala do professor Amauri, fala do professor Pernambuco, o negro não está fora dessa relação, ele absorve, existe uma troca, uma penalidade social, você gosta inclusive da expressão do tecido social, e o que acontece é que nesse processo de absorver também o que é seu e o que não é seu, o negro foi saindo das religiões afro-brasileiras, de matriz afro-brasileira, e foi buscando outros passos. Hoje, nos levantamentos, nos trabalhos feitos, tem o pessoal de Pedro Ouro, essa ordem, Ariano, né? E outros, o Oswaldinho Bittencourt, que também trabalha com antropologia, esse é um foco bastante centrado na antropologia. Hoje nós temos uma migração muito forte dos negros para as religiões neopentecostais. Hoje, se quiseres encontrar um percentual, um grupo grande de negros, tu não vai ao terreiro. Não é que tu não vai encontrar negro, tu vai encontrar. O terreiro continua sendo um polo de cultura negra, continua sendo um espaço de reprodução daquilo que se entende ser negro no Brasil, não africano, num Brasil religioso, mas hoje, se tu for fazer uma análise quantitativa, estão mais as religiões universais, Deus e amor, e tanto estão que quem acompanha, quem se dedica um pouco mais de atenção a essas religiões neopentecostais, tem muitos elementos ritualísticos que são muito parecidos com as religiões matriz-africanas. Exatamente pelo fato de, tanto quanto a Umbanda é extremamente brasileira, também essas religiões são extremamente brasileiras e elas bebem da mesma fonte. É meio doloroso, às vezes, para as religiões pentecostais pensarem dessa forma, mas se for fazer uma análise geral do ritual, realmente vai encontrar muita coisa parecida. Então, na disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira, nós temos um momento especial que se discute religião afro-brasileira. E quero dizer que a UBRA é pioneira nesse tipo de análise. A gente quebrar que eu trabalho com esse gênero. Então, até quando o Barão falar, eu lembrei que enquanto um corte ali, para fazer, né, o discurso de dentro da academia, não estudar a mulher. E a mulherada foi fazer história da mulher, e até hoje a gente vê que produz história de gênero, muito mais, para mulheres, da questão de gênero. E, né, agora, trabalhando um pouco a questão da negritude, da ascendência, eu já vejo diferente do trabalhar de ajuda que dentro da bibliografia, da história, a produção é muito grande e não é mais machista. Ela já ocupa dentro da nossa bibliografia brasileira um contexto central. O que é marginal agora é a bibliografia indígena. Né? Então, essas minorias, um termo totalmente cunhado, né? Então a gente vê que dentro da história, né, acadêmica, né, como ele diz, eu trabalho numa rede de ensino que tem um núcleo na Zona Leste que trabalha a questão da afrodescendência. E a gente tem toda a informação, cadê a introdução, né? Então, a minha, eu estou fazendo essa questão um pouco para dizer que na sua fala eu fiquei um pouco, vou dar uma palavra chocada, por no campo da literatura ainda essa questão ser marginal, né? Algo que outras áreas já evoluíram. Já trouxeram inovações, contribuem, e não são só afrodescendentes, produzindo história da África, história da África também, né? A gente tem, por exemplo, em São Paulo, o Museu Afro-Brasil, que é uma coisa maravilhosa, de oportunidade de ideias. Então, enfim, né? Então, aqui que o senhor deve essa questão, assim, dessa ausência, da literatura, né, dessa temática, que são a cara do Brasil, né? A gente poderia levantar histórico geográfico quando abre, né, e tenta ver, né, Van Halen, né, tudo clássico, ali do rato, lá no Brasil, e aí aparece português, índio, negro, né? Aqui que o senhor deve, isso é uma tradição retórica,
questão de elitização mesmo da literatura. Né? A literatura é extremamente elitizada, tradicionalmente elitizada, sempre foi. Nós tivemos no Brasil, o centro cultural em termos de literatura no Brasil continua sendo Rio e São Paulo, com tanta gente boa que a gente tem em tudo quanto é canto. Né? Mas se você quiser ser um escritor de nível nacional, você tem que ir para o Rio de Janeiro, tem que ir para São Paulo, né? Com toda a evolução que a gente tem aí. Houve uma época no Brasil que só conseguia editar pela livraria José Olímpio, e para editar pela José Olímpio você tinha que fazer parte daquele grupo de escritores. Né? Depois, no século XIX, nós tínhamos no Rio duas editoras, que era a Floreal e a Garnier, e ainda hoje a gente tem isso, quer dizer, embora eu possa editar numa livraria, numa editora pequena de Brasília, mas isso não chega na mídia, isso não tem nome, né? Como editora, é uma editora pequena. E eu atribuo isso a esse caráter elitista da literatura. Ela é elitista, ela está nas mãos da classe dominante. Né? Quando eu quis publicar este livro, eu procurei duas editoras, a Companhia das Letras e a Cossack Knife. A Companhia das Letras ainda foi educada comigo. Depois de 6 meses me respondeu dizendo que não era de interesse deles. E eu costumo dizer o seguinte, eu duvido que quando o Jô Soares escreveu uma droga chamada Xangô de Baker Street, se ele ficou 6 meses esperando eles lerem para... Não ficou, entendeu? Exatamente. Então tem isso também no campo da publicação. E eu não tenho dúvida que, dependendo do teor da sua literatura, eles não vão publicar. Não vão publicar, porque é elitista mesmo. Né? Tanto que nós temos a chamada literatura marginal, que o pessoal está editando por aí, como pode. Né? Quer dizer, você pega um texto do Ferreiro, você pega uma poesia de um escritor marginal, que agora não me ocorre o nome, aquilo é de uma profundidade poética extraordinária. Né? E por que a Companhia das Letras não publica? Por que Cossack Knife? Porque não tem interesse. Né? Esse poeta que agora não me ocorre o nome, ele tem um poema chamado... Não é sobre a Raul, me fugiu o nome agora. Mas enfim, a gente tem coisas boas que não estão chegando. Né? Eu acho que esse entrave vem muito por aí. Né? Assim como a mulher ainda continua teve, mas no passado foi muito pior. Né? Há uma tese de que Shakespeare seria uma mulher, né? George Sand é mulher, porque teve que adotar o pseudônimo masculino para poder escrever. Apagou no princípio do século XX, tem coisas extraordinárias que ninguém lê, que ninguém sabe, que não se fala nisso. A gente ainda tem este ranço também. Né? E isso, ao meu ver, é em função desse elitismo. Né? Pessoal, eu sei que tem até uma pergunta que ficou em suspenso aqui, mas nós temos um problema. Que o nosso problema sério é o transporte. Eu sei que a tua pergunta é relevante, convido para participar da sala de História Afro-Brasileira. Por favor, Vinícius, aceita a tua compreensão. Mas eu gostaria, para nós termos um final, adoro apoteóticos, né? Não com uma relativa apoteose, mas quando o professor Maurício estava conversando, eu inevitavelmente fiquei com algum sorriso lateral em algumas vezes. Até nem deveria ser lateral, né? Mas tudo bem. Principalmente por essa relação fantástica entre história e literatura, e por uma coisa que nós vemos lutando, eu tenho absoluta certeza, a professora Kátia, a professora Maria Angélica, a professora Evangelia, a professora Paulina, os professores todos de outros cursos que vocês tiveram ligados ao curso, o pessoal da Geografia, o pessoal da KIR, eu tenho a professora Ana das Artes, eu tenho certeza que todos nós usamos uma fala que é uníssona. Precisamos ler. Nós estamos na academia, nós estamos aqui no Encontro da História, envolvendo pelo menos 4 grandes áreas, 4 grandes campos, e nós estamos clamando pelo retorno da leitura para o mundo acadêmico. Trazer o professor Amaury e mostrar essa relação da literatura com a história, e aí o aluno que comentou sobre a sua experiência no ensino médio, eu li Fogo Morto no ensino médio, de uma escola pública, estadual. Eu fui apresentado no do Rego numa escola pública estadual. Ou seja, o nosso volume de leitura, e aí, a professora Kátia, a professora Evangelia, que foram colegas de faculdade, e eu também o fui, em Prisca Zero, e aí depois descobrimos que eu e Lino fomos juntos, eu nem lembrava mais, para ver quanto tempo faz isso. Né? Mas o que eu lembro é que o volume de leitura que nós tínhamos, nossa, era muito grande em relação ao que tem hoje. Era pouco na época, hein? Era muito pouco em relação aos nossos professores. E agora nós temos em relação a vocês muito menos. Pela característica e pela realidade do mundo contemporâneo, que não é nada positivo. Então eu acho que
eu gostaria, em nome do curso de História, em nome do curso de Artes Visuais que tem alunos e do curso de Geografia, agradecer a presença do professor Amaury, agradecer a disponibilidade do professor Amaury em estar aqui, colocando suas ideias, apresentando seu ponto de vista, o que é da literatura, essa possibilidade de ter novas visões, e deixar como mensagem extremamente importante de que nós precisamos urgentemente, como cursos da área de humanas, deixar assim, para não deixar mais amplo que seja, nós precisamos recuperar o nosso volume de leitura. E aí nós podemos sentar e conversar, poxa, Machado de Assis, Luiz do Rego e outros escritores que nós, porventura, possamos conhecer. Então, eu quero deixar profundamente meu agradecimento ao professor Amaury, a disponibilidade do professor Pernambuco, que tem uma presença muito importante na militância do movimento negro gaúcho, e aí, extremamente importante na minha formação política, porque ele disse que foi carnavalesco, eu o conheci na Rua do Perdão na década de 80. Como carnavalesco. E depois como secretário de Cultura, como aí as histórias são outras. Então, essa importância e o significado de tudo isso, do qual a leitura é o balizador. Se nós conseguirmos recuperar isso, nós vamos transformar, aí sim, professora Kátia, a pergunta do literato, sua pergunta, Alan, sua pergunta, qual é a nossa função como profissionais? Aí nós vamos poder, talvez, começar a dar uma limpada em tudo isso. A leitura, para nós, ela é fundamental. Agradeço profundamente a presença do professor Amaury, a sua disponibilidade, professor Pernambuco. Agradeço a todos vocês, porque é assim que a gente faz academia, é assim que a gente faz universidade, é assim que a gente faz produção de conhecimento, que é quando a gente para, escuta, conversa, um discorda, o outro concorda, e assim nós vamos construindo pareceres, pontos de vista, e que vão mudando através da nossa existência. Então, muito obrigado. Sugiro que nós paguemos a professora, uma salva de palmas. Só um pouquinho, pessoal. Gente, eu quero só dar uma palavrinha bem rapidinha e eu faço uma absoluta questão de ficar em pé para agradecer a vocês, porque foi tudo muito interessante, mas eu fico imaginando se estivesse apenas o professor Pernambuco, eu e o professor Roberto aqui, e as cadeiras estivessem vazias. Né? Então a presença de cada um de vocês foi assim, de uma importância extrema, porque, como disse o Roberto, a academia é isso, é discussão, é debate, e ler, sobretudo literatura, apenas ler, é apenas parte do processo que se completa com uma discussão. Né? Apesar da adiantada da hora, eu gostaria de dizer duas coisinhas. A primeira delas é que a gente fala muito na história do negro, que é o negro isto, que é o negro aquilo, e a gente esquece da participação do branco neste processo de evolução da história do negro. Né? Vou citar dois rápidos exemplos. Um deles é que a participação da igreja no Brasil, do ponto de vista da degradação do negro, foi muito grande. Nós todos conhecemos pouco a história do negro e eu diria que a população branca sabe muito pouco da participação da classe dominante nesse processo de degradação. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas no Brasil aconteceu uma coisa terrível do ponto de vista da dignidade humana. No Brasil se processou a reprodução humana em cativeiro de escravos a certa altura da nossa história. Não se fala nisso, não se lê isso, não se discute isso. E eu acho que essas coisas é que nós também precisamos discutir. Né? E outro detalhe muito importante, sobretudo para a aluna lá, como é o nome dela mesmo? A Jéssica. Jéssica, existe um termo chamado razia, que eu nunca sei se é com S ou se é com Z, mas não importa. É o processo de razia. E o que é um processo de razia? É um processo de absorção que a comunidade negra branca fez de toda a cultura africana. Se apoderou dela, como nós vemos o carnaval no Rio de Janeiro hoje. Para ser rainha de escola de samba, você não pode ser negra. Tem que ser celebridade, loira dos olhos azuis. E o carnaval do Rio de Janeiro hoje já não é mais uma manifestação cultural negra, né? Por conta disso que nós chamamos de processo de razia. Então há muito para a gente discutir sobre isso. A história e a literatura têm muito a contribuir, têm muito a nos dar. E o importante é que nós tratemos disso de uma forma fraterna. Como eu digo no meu livro, não é uma questão de descarregar ódio, não é isso. Mas é tratar, né? Sem circunlóquios, ir profundamente no assunto e, sobretudo, fazendo uso desses diálogos tão importantes, né? Porque os saberes não estão mais em compartimentos estanques. E eu quero, do fundo do meu coração, agradecer a vocês pela presença, pelo prestígio, porque sem a presença de vocês não haveria sentido, né, nós estarmos aqui discutindo. Muito obrigado a todos vocês e futuramente vocês vão receber o meu livro. Tá? A gente está pensando aí numa outra edição, certamente vocês vão receber. Agradeço a professora.